Fase dos registros, submeto a ata da sessão anterior à aprovação. Sem divergência, tenho-a por aprovada. Doutora Jocélia, por favor, o pregão dos processos. Nós vamos começar por aquela sala onde só tem um processo. Hoje não tem, parece que, recurso adesivo, não, né? Recurso adesivo. Ok, então não precisa fazer aquele aviso. Boa tarde a todos. O primeiro processo na sala das 14h10 é o número 1 da pauta, relatora excelentíssima juíza Ângela Castilho Rogério Ribeiro. 15.4200, 31.1992.503.0003. Inscritos, doutor José Eduardo de Rezende Chaves Júnior, pelo sindicato, doutora Elisa Maria Moraes Braga, pela União. Esse processo foi adiado desde maio. Ele já está adiado há algum tempo e, na última sessão, foi pedida a vista pela doutora Adriana após a sustentação oral. Ok. Agora, a doutora Elisa não estava aqui, pelo que a doutora Adriana falou, e nem havia sido intimada, né, doutora Adriana? Então, ela tem que ter oportunidade. A doutora Elisa, ela já anterior falou. Estava aqui? Sim, sim. Já sustentou, doutora Elisa? Isso. Eu estava aqui nessa última sessão? Acho que não, né? Não, eu não estava, então por isso é que eu não estou sabendo. Então, ambos já sustentaram? Sim. Ok, então hoje é só o julgamento. A doutora Nilma e a doutora Elisa. Ok. O doutor Zé Eduardo, não. Tem a questão do doutor Zé Eduardo ter juntado o subestabelecimento. Então, precisa resolver se ele terá direito à fala, se ele vai abrir fala. Na verdade, é pela parte, né? A parte já fez a sustentação oral. A troca de advogado... Na última, como foi aberta para a União, houve também a sustentação. Então... Não há prejuízo, mas nem previsão do regimental, né, doutora? Doutor Eduardo, tinha a intenção de falar alguma coisa, doutor Eduardo? Ou está contando já que foi feita a sustentação oral? Eu acho que ele está com intenção. Eu estou à disposição, mas depende do voto. É porque já foi feita a sustentação oral, foi só um adiamento. Vocês acham que deve ouvir, doutora Adriana? Ok. Ok. Ouve antes do voto ou vão anunciar o voto primeiro? Vossa Excelência que pediu vista. Doutor Zé, então, aqui primeiro fala doutor Zé Eduardo, pelo sindicato, autor. É complexo. Sim. Ok. Não tem problema. A parte está Tem a palavra, doutor Zé Eduardo. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de me juntar a todas as homenagens que foram feitas aqui, especialmente as magistradas que estão presentes nesse. Doutora Paula, duplamente homenageada, né, pela participação no evento, e também algo que era, quando estive na magistratura, nunca consegui zerar o gabinete, né? Esse é um feito, né, maravilhoso. E a doutora Raquel, que está estreando aqui na primeira turma e parece que também no tribunal, né? Eu me lembro que a primeira vez que também foi muito marcante, que eu fui convocado, estreiei na quarta turma, com a doutora Maria Lúcia, que me convocou pela primeira vez. Bom, mas rapidamente creio que os eminentes julgadores já conhecem bem o processo, né? Já as questões principais. Eu gostaria apenas de me manifestar rapidamente com relação a duas questões muito rápidas. A primeira diz respeito à obrigação de fazer, que, de fato, não é uma obrigação de pagar, que foi inicialmente proferida pelo hoje ministro Luiz Felipe, né, da expedição de comandos. Ele usou 2 vezes essa palavra, numa parte mais dispositiva e na fundamentação. Como nós sabemos, a lei e a sentença não têm palavras inúteis, né? Ele usou a palavra comando justamente para retratar essa obrigação de fazer, a expedição de um comando, uma determinação que era dirigida, né, que antigamente a rede fazia para expedir que fosse expedido o comando para requisitar do Tesouro Nacional o valor. Então,
A primeira questão que eu gostaria de enfatizar é essa. A segunda, é importante também uma reclamação constitucional que a própria União ingressou no Supremo contra a primeira turma e contra a juíza de primeiro grau, não me lembro bem se era contra a juíza ou em face do tribunal, em 2022, em que, afinal, a primeira conseguiu uma liminar, foi deferido, mas depois, ao final, o ministro Fux disse o seguinte, que a decisão não é imutável, porque foi proferida anteriormente à lei, que eu não me lembro o número, que alterou, que acrescentou o parágrafo 5º no 884, do famoso inexigibilidade de título, né? Então, o ministro Fux fala, não se aplica aqui, embora o Supremo Tribunal, em repercussão geral, tenha declarado que não é devida, são devidas as diferenças de rever, nesse caso, transitou em julgado 1, não tem inexigibilidade, porque a decisão transitou em 95 e a lei que acrescentou o parágrafo 5º é de 2001. O ministro Fux faz claramente isso, o ministro Toffoli, depois no recurso, no agravo de instrumento, agravo interno, ele confirma e transcreve essa decisão do ministro Fux. Ou seja, a imutabilidade da sentença, ela é tão forte que o Supremo, que nem em sede de juízo, de repercussão geral, ela pode ser mais modificada. É para mostrar a potência da coisa julgada, reconhecida agora em 22 pelo próprio Supremo. E a outra questão, e com ela eu termino, para ser bem objetivo, é com relação a mais um esclarecimento de fato de que as diferenças deferidas não são incorporadas ao vencimento desses reclamantes. Todas elas param na database. A diferença de 88 para na database 1º de maio de 88. E a diferença de 89 para na database de 89. Então, os cálculos homologados e apresentados o tempo todo já previam a limitação da condenação à database, né? Então, apenas essas questões que eu gostaria de enfatizar. Muito obrigado. Obrigado, doutor José Eduardo. Doutora Elisa, tem a palavra. Olá, boa tarde a todos. Só mesmo, como já foi feita a sustentação, só pontuando em relação aos objetivos que foram destacados, justamente a questão da database é que faz a mudança na obrigação de fazer, porque a sentença determinou a obrigação de expedir os comandos, né, que seria informar qual a tabela da rede para que pudesse ser feito o pagamento da complementação de aposentadoria ou de pensão, mas o acórdão veio e determinou a limitação à database. Ao determinar a limitação à database, e como a database termina em 1990, justamente antes do advento da lei que determinou a complementação de aposentadoria, por isso não existem comandos a serem expedidos, porque houve essa limitação temporal à database, fazendo com que o período da execução seja um período anterior ao que seria a expedição de qualquer comando. Então, acho que os outros pontos já foram todos bem ressaltados, eu reitero o que já foi dito, e como está já na minuta do voto, eu acredito que não tenha mais nenhum esclarecimento a fazer agora. Ok, muito obrigada. Doutora Adriana fala primeiro ou relatora? Não, eu gostaria de falar. Doutora Adriana tem a palavra. Senhora presidente, eu quero me declarar nesse minuto suspeita, tá? Nesse processo. Doutor Renaud, tem condição? Doutora Raquel, que vai... Estou brincando. Estou brincando. Não tem problema, não. É porque os senhores... Estava aqui o tempo todo, né? Ok. Então, senhora presidente, eu entro de férias. Mas vai precisar de... Acho que o doutor Renaud... Não, doutora Ângela... Doutor Renaud não pediu vista, não, doutora Paula. Não pediu vista, não. Não.
Vai continuar, o julgamento vai ser feito. Ele ouviu as sustentações orais, já havia a possibilidade da doutora Adriana se afastar. E ele Nós estávamos no plenarinho e eu estava presidindo a sessão. Então, eu assisti a sustentação oral da doutora, quanto da advogada do sindicato. Ainda não era o desembargador. Eu entendi que naturalmente ele ia ser Não. Doutora Ângela, então tem a palavra. A conclusão é pequenininha, pode explicar e fazer a leitura da conclusão novamente, por favor. Eu vou só pontuar umas Sim, pequenas claro, coisas e fique ler à a nova vontade, a senhora tem conclusão. o tempo que Teve precisar. uma pequena alteração na conclusão. O que acontece? Vou falar também, já que esse processo foi adiado diversas vezes, é um processo que é simples e se tornou complexo, a meu ver, pelo passar dos anos. E pela expressão que vários advogados eu despachei em gabinete e ouvi sustentações orais. Então, tem duas questões que tornaram esse processo mais complexo, porque, na verdade, ele é muito simples. Um pouco é o fato de ser uma demanda coletiva. Isso eu acho que normalmente gera essa, infelizmente, né? É bom, mas na prática eu vejo muito isso, uma demora. Processo de 1992, ninguém aqui está acostumado com isso na Justiça do Trabalho, na primeira instância, na primeira turma. Isso não é o nosso padrão, né? Todo mundo sabe. Pelo contrário, aqui o processo desse ano já está sendo julgado e, se for o caso, até encaminhado para o TST. O que acontece? Primeiro, o tempo, e segundo, essa expressão maledeta, comando, que para nós, operadores do direito, comando é comando exequendo. A gente está acostumado a falar em comando exequendo. Aqui tem esse comando que, desde as primeiras vezes em que eu me debrucei sobre o processo, eu percebi que geraria alguma dúvida. E o que todos nós aqui queremos? A gente quer que a sentença imutável, transitada em julgado, vire realidade na vida das pessoas. Parte autor e parte ré. A gente quer que... É para isso que o judiciário, quando o judiciário expede um comando exequendo, o que a gente quer e trabalha, inclusive na celeridade, é que isso se torne realidade. A pequena alteração que eu fiz aqui foi no sentido de tentar tornar realidade. Mas só mais um outro parênteses. São 13 meses, realmente não há dúvida, mas, a meu ver, com todas as vênias, doutora, isso não altera tanto assim a questão. São 13 meses, sim. Nós temos os que, à época, estavam ativos e os que, à época, já estavam aposentados. E eles foram tratados de forma diferente desde o início e, assim, terão que ser tratados nesse momento. Eu só não acho que isso faz com que porque o que eu entendi, eu posso estar equivocada, é claro, da sustentação oral, é que é quase que uma letra morta. E posso estar equivocada, viu, doutora? Porque assim, doutora, só em relação aos inativos aéreos. Doutora, só um minutinho, por favor. Então, o que acontece? Eu fiz uma pequena alteração nesse intuito de tornar realidade uma decisão que já transitou em julgado há muito tempo, porque houve pequenas alterações, mas o cerne da questão já é bem antigo. Então, a minha proposta de voto é no sentido de conhecer do agravo, dar-lhe parcial provimento para determinar seja expedido ofício à DECIPEX, que é a Diretoria de Serviços de Aposentados e Pensionistas e de Órgãos Extintos. Parece-me que é o setor da União apropriado para esse comando. E o meio que nós temos de falar com a DECIPEX é por meio de ofício. Então, eu vou expedir ofício à DECIPEX, que é essa diretoria cujo nome eu já disse aqui, com cópia dos documentos cujos IDs eu estou citando nos fundamentos, que são todos os documentos necessários para eles entenderem o que é que eles têm que cumprir, né? Com as poucas alterações aí ao longo dos anos, mas são muito pequenas, mas cópia desses documentos cujos IDs eu cito, que formam o comando exequendo, bem como da presente desse acórdão, né, se ele prosperar como eu estou propondo, a título de ofício, para que esse órgão competente peça os comandos para pagamento aos substituídos que já estavam, à época da prolação da sentença inicial do processo, aposentados,
e, com isso, ficará extinta a execução relativamente à obrigação de fazer, que abarca aposentados e pensionistas da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. 2. Fixar, e aqui é a leitura que eu já fiz anteriormente, que, quanto ao período anterior à existência do IPCA-E, serão aplicados os índices de correção e juros previstos no Manual de Orientações de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, divulgados pelo Conselho de Justiça Federal nos termos da Fundamentação Supra. 3. Decotar a majoração da multa por litigância de má-fé imposta ao sindicato autor de 1% para 5%, declarada na decisão agravada de D 22FE 45A. Custas pela executada isenta é a proposta de voto que eu para os demais julgadores. Senhora Presidente. Doutora Paula, como vota? Senhora Presidente, cumprimento a relatora, doutora Ângela, pelo estudo. É um voto que deveria ser simples, mas tornou-se complexo diante de tantas idas e vindas, e sobe e desce para as instâncias superiores. Então, a solução adotada pela doutora Ângela, a meu ver, é a melhor possível. Eu estou inteiramente de acordo. Eu acho que deve ser enviado esse ofício Simpa-Decipex para que lá seja extraído essa ordem de pagamento. Então, eu concordo inteiramente. Eu só me oponho num ponto. Eu decotaria, porque no item 3 a senhora está decotando a majoração da multa por litigação de má-fé. De 1% para 5%. Eu decotaria a multa. Só nesse aspecto. Eu decotaria toda a multa que foi imposta ao sindicato. Mas, no mais, eu estou inteiramente de acordo com a doutora Ângela. Eu acho que os ativos e aposentados, à época, foram tratados de forma distinta, serão tratados agora da mesma forma distinta. Não ficarão no prejuízo. Até conversamos agora há pouco, talvez até recebam antes, os aposentados talvez até recebam antes dos ativos. Não sei, pode ser que sim, né, dos demais. Mas, seja como for, é o que até onde nós podemos chegar aqui no presente momento. Então, eu estou inteiramente de acordo com a doutora Ângela Castilho, salvo em relação à multa de litigação por má-fé. Doutora Paula, salvo o melhor juízo, está aí no relatório, insurge o sindicato autor, hora agravante, quanto à majoração. Exato. Então, na verdade, se excluir a multa, está decidindo mais do que o que está pedido no recurso. Não, mas o sindicato não pediu a decotação da multa. O que está aqui para mim aqui de relatório é só se insurgiu quanto à majoração, porque está ferindo a coisa julgada. É o que está aqui no voto. É só para a senhora raciocinar. Então, eu estou inteiramente de acordo. É porque eu anotei aqui. O sindicato aceitou que a multa seja de 1%. A insurgência é de aumentar de 1 para 5. É isso. Então, eu estou inteiramente de acordo. Porque eu também acompanharia a desembargadora Paula. Mas, inicialmente, eu quero cumprimentar a juíza Ângela. Acompanhei também esse processo, idas e vindas, né? Idas e vindas, vindas e idas, porque houve vários adiamentos e a discussão envolve um tema relevante já do passado, que nós tivemos aqui no tribunal também da URV, essas diferenças. E outro dia, na semana passada, o gabinete recebeu um e-mail do setor de pagamento do tribunal, talvez pela minha antiguidade aqui, perguntando se eu conhecia o desembargador Tardieu Pereira, porque havia uma diferença de URV de um determinado valor, que eu não vou mencionar, e que eles não encontravam o herdeiro, nenhum herdeiro desse desembargador, que era, salvo engano, também não o conheci pessoalmente, mas acho que ele era do 5º da OAB. Até sugeri que verificassem na OAB Tardieu Pereira, desembargador Tardieu Pereira. Era, salvo engano, do 5º da OAB. Mas essa questão da URV envolvendo também os aposentados. E verifico aqui que a sentença de 1º grau ela foi prolatada, à época, pelo hoje ministro, mas que, na época, era o juiz da 3ª Junta de Conciliação e Julgamento de Belo Horizonte, o doutor Luiz Felipe Vieira de Melo Filho. E ele, é claro, o dispositivo da sentença, ele menciona, e apenas a extração dos comandos
para os aposentados e pensionistas. Só que esse comando tem que ter algum efeito, não seria a mera expedição de um ofício para a ciência e ficar arquivado no órgão devedor. Se há uma decisão, ela precisa de ter uma efetividade, uma concretude na vida das pessoas. E talvez a maioria desses aposentados e pensionistas, imagino eu, a maioria já não esteja mais nesse mundo, já tenha falecido, porque é uma execução, um processo. Eu acho até que as ações coletivas, as substituições processuais, na fase de conhecimento, elas andam muito bem. O problema é na fase de execução, porque mesmo as reclamatórias individuais, singulares ou plurimas, mesmo na fase de execução, elas já costumam ter algum gargalo. Imagina um processo desse com milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, é um processo que precisa de ter uma resposta, e acho que essa proposta de voto da juíza Ângela demonstra não apenas o conhecimento, mas a habilidade jurídica também, a sensibilidade. Foi ao ponto, localizou esse DECIPEX, que é uma diretoria que eu, pessoalmente, não sabia que existia, que cuida desses órgãos extintos do governo federal, que é o caso da rede federal, né, da rede ferroviária federal, e algum órgão tinha mesmo que ser responsável, porque se há passivo, se há débito, tem que ser pago. E, então, a expedição de um comando para que esse dinheiro possa ser transferido. Esse dinheiro tem que sair do caixa da União para ir para a Previdência, e não a Previdência pagar, ela ter o rombo, porque quem deve, na verdade, seria um órgão federal que foi extinto pelo governo federal no momento, nas privatizações, salvo engano, do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, estou inteiramente de acordo com o voto da relatora, a cumprimento, e faria uma pequena sugestão, não sei se seria o caso, quando faz a menção dos IDs, eu não sei se seria conveniente incluir na conclusão. Eu acho que a leitura dos acórdãos, o que nós fizemos nesses processos de decisões, nós vamos às conclusões, não tínhamos percebido que o então desembargador Flávio Vidigal, parece que foi o relator em segundo grau, que ele já havia limitado o período de cálculo da URV. Mas ele foi porque constou da conclusão. Então, eu acho que, talvez, mesmo encaminhando essa decisão para o órgão competente, nós sabemos que, com o volume de serviço, muitas vezes nós vamos à conclusão, e, na conclusão, pode faltar. Esses IDs talvez facilitem. Então, é uma mera sugestão, mas estou inteiramente de acordo com o voto da relatora. Ok. Sugestão anotada, vou pegar dos fundamentos e transcrevo na conclusão. As partes terão oportunidade quando da publicação. Então, prevaleceu o voto apresentado pela doutora Ângela com a inclusão desse item de expedir ofício a esse órgão que trata das empresas estatais extintas, né, a unanimidade. E assim fica decidido esse processo. Doutora Ângela, muito obrigada pelo comparecimento, por ter nos auxiliado aí com a resolução desse processo, né? Muito obrigada e até daqui a uns dias. Isso aí. Eu agradeço muito.